Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos aqui de volta com o nosso programa. Como fazemos todas as semanas, vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua vida aí no meio rural, né? Você que é agricultor, você que é pecuarista. Hoje, aqui em nosso programa, você vai ver a melhoria da pastagem para viabilizar a produção de leite. O trabalho da extensão rural na produção de alimentos nas aldeias indígenas e nos quilombos. E a evolução tecnológica da piscicultura. Nós voltamos já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui de volta. Vamos então com os assuntos aqui do nosso programa de hoje. Olha, para quem produz leite, o grande segredo está na quantidade e principalmente na qualidade da pastagem. A alimentação dos animais, claro, é o insumo mais importante nesta atividade. Assentamento Celso Furtado, próximo à cidade de Quedas do Iguaçu. Neste assentamento vivem 1.584 famílias, com áreas médias de 14 hectares. Várias propriedades têm a pecuária leiteira como seu principal meio de sobrevivência. Um trabalho realizado pelos técnicos da extensão rural com a melhoria das pastagens mudou a realidade de muitas propriedades no assentamento. Aqui na propriedade da família Cordeiro, com a orientação técnica e implantação de novas espécies de pastagens para a produção de leite a pasto, tem dado resultados significativos. A estruturação de uma atividade produtiva pode levar anos, como o caso da família Cordeiro, que plantava somente para subsistência e com uma vaca produzindo 12 litros de leite por dia. A gente começou com uma vaca e aí a gente começou a ver a importância, né, de ter uma renda mensal para as famílias, para a gente ter todo fim do mês essa renda. E depois da vinda aí do recurso, né, do Pronaf, né, que foi para aquisição das vacas, mais vaca, a gente conseguiu alavancar ainda mais a produção, né? E hoje nós estamos assim, já com uma renda que já está dando considerável aqui na propriedade. Um fator importante para a economia da propriedade foi a produção de leite a pasto, através da melhoria da fertilidade do solo, aliado ao plantio de novas pastagens, com maior rendimento para a produção de leite e carne. Pode olhar aqui que eles vão até próximo da raiz, pastando. O sistema... Através do mapeamento da área, foram definidos talhões para a implantação de diferentes espécies de pastagens. Outra mudança foi na divisão por piquetes, permitindo a rotatividade de pastejo com melhor aproveitamento da biomassa produzida. O ideal é a gente não ficar com os animais mais que 3 dias em cima do mesmo piquete, que a partir do 2º ou 3º dia a pastagem já começa num processo de rebrota. E se o animal está em cima, se você não tem um cálculo, não sabe por quanto tempo os animais vão consumir essa massa verde, o animal tem a tendência de começar a voltar ao pastejo em cima da área que está brotando. Então a tendência dele de ir procurar o pasto mais macio, a rebrota da pastagem. As avaliações são constantes para acompanhar o desenvolvimento e produção das capineiras. Desta forma, é possível determinar o tempo de pastejo em cada piquete. E a gente pode perceber o crescimento dessa brotação do chão, né? Você vê, olha o vigor da brotação dessa pastagem. Então depois, a partir daí, que já está a toceira mais ampla, melhor formada, você vai fazer o trabalho de deixar. Já com a toceira formada, ele vai ficar mais ou menos com essa altura de cepa, de como. Então essa parte aqui, da partir de... O método de análise de crescimento das pastagens é de forma prática, para que o produtor possa avaliar a capacidade de suporte,
calculando o tempo de pastoreio. Essa prática é para auxiliar para o agricultor estar sempre fazendo o manejo próximo do ideal, né? A gente sabe que também para o agricultor essas práticas às vezes ela se torna um pouco difícil, mas vem com o tempo, a gente vai fazendo, insistindo nesse trabalho e a gente tem conseguido bons resultados em cima disso. No caso específico do capim pioneiro, é recomendado no primeiro ano manter com corte baixo para o perfilhamento, fechando os espaços entre as plantas. Para facilitar o manejo dos animais, foram construídas cercas elétricas, o que facilita o rodízio. Com pastagens de boa qualidade, baixaram os custos de produção, permitindo investir na infraestrutura da propriedade. Outra tecnologia que está sendo implantada é o sistema silvipastoril, que tem como objetivo a proteção do solo e o sombreamento para os animais. Em 4 anos, as melhorias implantadas na propriedade permitiram o aumento do rebanho e da produção. A gente começou, a vaca produzia aí de máximo 10 a 12 litros por dia na base de pasto. Hoje já estamos conseguindo, depois de implantação e melhoria do pasto, corrigindo o solo, melhorando o pasto, está chegando aí de 15 a 20 litros, né, dia, e a base de pasto por vaca, né, na média. Então a gente hoje já está com um plantelzinho aí de quase de 20 a 25 vacas, né, contando bezerra e tudo, chega quase 30 cabeças. Então a gente já está pensando e tentando melhorar cada dia mais, né. Depois da assistência técnica, que também já ajudou bastante, né, para a gente conseguir ainda avançar mais nesse processo da produção do leite aí, né. Novamente você vai numa área que está um pouco mais baixo, vai fazer o mesmo. O novo sistema de manejo implantado com o apoio dos técnicos da extensão rural na propriedade proporcionou mais segurança para a família Cordeiro. Para você ter uma ideia, a gente quando começou, a gente não tinha nenhum freezer, nada. Hoje a gente já tem, né? Já tem um freezer, já temos um carro, já temos tudo saindo do leite. Os filhos estão estudando, né? E a gente tira daqui, né? Então está sendo a nossa função, a nossa renda do leite, né? Da produção leiteira aqui. Então, umas 350 famílias mais ou menos. Hoje a gente pode dizer que tem potencial de crescimento e que está crescendo e que está tendo uma renda muito boa da atividade do leite. Então, produtores que estão assim com uma qualidade de vida hoje que eu diria que espetacular. Pois é, meus amigos, está aí, né, um trabalho da extensão rural que faz da produção leiteira o motor que gera aí a maior renda hoje, talvez, para o agricultor familiar. Olha, já há algum tempo, índios e quilombolas passaram a receber aí uma atenção maior do governo, né? Principalmente na produção de alimentos, tem recursos, tem assistência técnica, tem orientação aí dos técnicos e extensionistas principalmente. Isso para que eles possam ter uma vida melhor. Guaíra, no oeste do Paraná, guarda uma boa parte da história e dos costumes dos negros, bem viva em uma pequena aldeia de Quilombo, a comunidade Manuel Siriaco dos Santos. Os povos indígenas também fazem parte deste resgate social e cultural. Aqui na região oeste, município de Guaíra, o trabalho dos técnicos da Emater Paraná, junto aos quilombolas, indígenas e pescadores, vem fazendo toda a diferença no seu dia a dia. O conjunto de ações da extensão rural junto ao grupo indígena e quilombola tem como objetivo o resgate cultural e social, mas principalmente a busca pela autossustentabilidade.
Na comunidade negra, o primeiro passo foi o reconhecimento do quilombo. Nosso trabalho teve início no ano de 1998, quando os remanescentes de quilombolas ainda não se entendiam como tal. Eram agricultores familiares com grandes dificuldades econômicas, eles plantavam na ocasião mandioca e daí teve uma sucessão de frustrações de safras que os levou a procurar outra alternativa de renda. Aí no ano de 2006, eles foram declarados remanescentes de quilombolas. Aí a partir daí, a nossa ação se intensificou por questões de prioridade da extensão rural e prioridades da ação do Estado. E aí nós trabalhamos até meia-noite, 1h da manhã. Junto com o reconhecimento do quilombo, veio o resgate histórico. A trajetória nossa de Minas Gerais, onde o nosso povo lá tinha uma cultura de trabalhar no garimpo, trabalhar lavoura de café, cana-de-açúcar, farinha de mandioca. Essa era a cultura que o nosso povo trabalhava em Minas Gerais. Acesso onde eles moravam é um acesso bem difícil, em loca de pedra. E com aquela toda dificuldade, eles veio vindo para o estado de São Paulo, ficaram por ali mais ou menos uns 7 anos, e de lá, aqui nesse município de Guaíra, na década de 62. O fortalecimento do quilombo Manoel Siriaco veio com o trabalho de organização. Que hoje nós olhamos mais dentro da agricultura familiar. Esses programas que vêm do governo hoje, a gente busca captar cada um deles, se for possível, trazer para a comunidade, porque nós não queremos sair da área rural. Nós queremos preservar a área rural, e isso de os mais velhos para os mais novos. Após a frustração de safra na produção de grãos, o plantio de olerícolas foi a solução. Hoje, a comunidade sobrevive exclusivamente do plantio de hortaliças. Entregam para o programa de aquisição de alimentos, que é o grande forte da renda deles. Estão entregando para as comunidades indígenas do município de Guaíra, são 7 comunidades indígenas, e daí eles entregam um volume de 50 toneladas de alimentos. Então acreditamos que é um projeto de extrema utilidade porque são 2 comunidades fragilizadas, uma dando sustentação para a outra. O plantio e a comercialização no quilombo são coletivos. Porém, a produção é independente, conforme a identificação de cada família com a cultura, mas sempre levando em consideração a preferência do consumidor. E tivemos que partir para um outro lado a partir da hora que tivemos apoio da Emater. Então hoje o que a gente faz é trabalhar dentro da agricultura familiar, e toda essa produção que a gente hoje aqui produz, uma parte a gente entrega nas aldeias indígenas, a outra parte para o consumo da comunidade, e ainda entregamos no restaurante, casas, lanchonete, bar. Então nós fazemos todo esse trajeto. O trabalho não para. Com sol ou chuva, as tarefas, principalmente de colheita, têm que ser realizadas, sempre na forma de mutirão. As atividades aqui na comunidade quilombola envolvem todos os jovens. Então eles participam desde do plantio, da preparação das mudas, até a parte de manuseio dessas hortaliças para entrega. É lavar, cortar, picar, amarrar os maços de cebolinha, de cheiro verde. Então eles estão participando em todos os processos, em todas as etapas da produção. Foi na estrada botar salão na poeira. No quilombo Manoel Siriaco dos Santos, a comunidade se despediu com a dança da capoeira, demonstrando o esforço destas comunidades para manter parte de sua cultura, se adequando a este novo modelo de organização social.
Fomos recebidos na reserva indígena Guarani com o rito de boas-vindas. Esse é um ritual que foi feito, um tipo de agradecimento, né, pela visita de vocês, por vocês terem vindo até aqui. É também uma prece que a gente pede para Deus, né, pelo nosso futuro, da nossa nação. Para os índios da tribo Atecurá-Airovi, que hoje estão em uma área de reserva florestal do município. Tem como essencial para sua sobrevivência a posse da terra e o resgate das tradições. E assim todos os dias a gente está sempre nessa casa de reza, sempre buscando o nosso futuro, né? Pelo menos uma melhoria, pedindo ao Tupã que nos dê força cada dia e para a gente estar avançando também, né? Até mesmo na nossa luta pela terra. Com pouca área de terra, a produção na reserva indígena se restringe ao plantio de milho, feijão e mandioca em pequena escala, que não supre nem o consumo da aldeia. Nós não temos espaço assim para fazer as nossas plantações, plantar sementes da nossa cultura, por causa da falta de terra. A gente não tem onde plantar e também não tem muitas sementes. As sementes da nossa cultura, muitas vezes a gente tem que buscar de longe, tem que pedir para as lideranças de outras comunidades. E muitas vezes quando a gente não tem onde plantar. Mas mesmo assim a gente está cultivando ainda até a batata doce, mandioca, milho, feijão, que é umas coisas que a gente está cultivando, né? Apesar de que é muito pouco. Os problemas sociais aproximaram de um lado a comunidade negra e de outros indígenas, uma demanda dos movimentos sociais. Aqui está acontecendo o programa do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea, onde foi realizado um projeto em parceria com a Conab, onde os quilombolas ficaram com o compromisso de entregar 52 toneladas de alimentos para 7 comunidades indígenas do estado do oeste do Paraná. E, em contrapartida, as comunidades também indígenas despertaram para a questão das hortas, das lavouras de subsistência, enfim, todo um processo de autossustentação, que na verdade é o nosso grande objetivo. Tá aí, meus amigos, esse é um pouco do trabalho que a Extensão Rural faz junto aí aos índios e quilombolas dentro de um projeto específico do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho, já a gente volta e aí você vai ver então a evolução da tecnologia dentro da piscicultura. Nós voltamos já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta. Vamos então aqui com a sequência do nosso programa de hoje. Falar um pouco sobre a criação de peixes, a piscicultura que está alcançando aí um alto nível de tecnologia e profissionalismo principalmente, né? O consumo do peixe está aumentando, quer dizer, tem mercado garantido e as indústrias também estão se multiplicando aí, as indústrias do pescado. E quem ganha com isso, claro, sempre é o produtor.
A produção de peixes em viveiros escavados tem aumentado de forma significativa no Paraná. A disponibilidade dos recursos hídricos e o grande número de agricultores familiares que se dedicam a esta atividade fez com que o mercado de peixes se expandisse. Com a família Pantarolo do município de Guamiranga, território centro-sul do Paraná, não foi diferente. Fizeram da piscicultura a principal atividade da propriedade. Com um local ideal para a criação de peixes, com uma área bem preservada e disponibilidade de água. A orientação técnica aos produtores que iniciam na atividade de piscicultura é necessária, por se tratar de uma criação que demanda um controle rigoroso no manejo. Com a diminuição dos estoques marítimos de pescado, a produção de peixes em viveiros escavados vem aumentando, principalmente em regiões antes consideradas inaptas à produção, como é o caso aqui no território centro-sul do Paraná, município de Guamiranga. Hoje, produtores produzem em grande escala para os centros consumidores urbanos e também para o turismo rural de pesca. Antes de iniciar a construção de viveiros, o produtor deve procurar assistência técnica para a elaboração do projeto dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelas leis ambientais. Bom, primeiro ele tem que regularizar o terreno dele, a matrícula dele, né, tem que ter uma matrícula atualizada, tem que ter o CISLEG do imóvel, aí ele vai ter que procurar um técnico habilitado à elaboração de projetos. Esse técnico vai emitir uma solicitação junto à Agência Estadual de Águas, vai depois encaminhar ao IAP um projeto técnico, o pedido de licença prévia, depois de licença de instalação, depois de licença de operação e depois disso fazer o registro no SEAB para ele poder emitir a guia de transporte animal, a GTA, para ele poder fazer o transporte do animal. Para o produtor José Carlos Pantarolo, do município de Guamiranga, o desejo de trabalhar com a piscicultura vem de longa data. Eu era fanático por peixe, sabe? Gostava de ver peixe e sempre ia num tanquinho nos vizinhos. Aí uma vez eu fui lá e bem na hora da desova, né? E vi um cardume de peixe muito bonito assim, me apaixonei por aquilo ali, sabe? Dali comecei a criatividade, fiz um tanquinho na cortadeira, peguei lá, fiz na cortadeira. Com o tempo, aí eu era mais piazão e me desacorçoei. E deu uma seca minha grande. Um dia eu fui lá e vi tudo aquela peixarada, aquela carparada por cima da água, tá só um restinho de água, assim, coisa mais linda, assim, sabe? Daí eu me emocionei ali e comecei a aumentar a minha piscicultura. E estamos no jeito que estamos hoje, estamos lidandinho aí. Na busca de uma alternativa para o aproveitamento da área com baixa aptidão agrícola, mas com boa disponibilidade de água, em conversa com o técnico da Emater, surgiu a proposta de trabalhar com a piscicultura. Após a elaboração do projeto técnico e liberação dos órgãos ambientais, começaram a construção dos primeiros viveiros. Parte dos recursos foram do Pronaf. A área de 3 hectares, que antes estava sem uso, em 7 anos de trabalho se tornou altamente produtiva. Hoje são produzidas 400 toneladas de peixe por ano. Aqui o forte, o carro-chefe nosso é tilápia. Daí tem um pouco de baga, né, e carpa, e uns catfish, né, que nós dizemos, né. Tem uns pintados também, né, para fazer o controle, né, da desova, né. Mas o carro-chefe mesmo é a tilápia. Para a criação de peixes, tem que ter muito cuidado com a qualidade da água. Ela interfere diretamente na produtividade. Nas regiões de baixas temperaturas no período de inverno, os cuidados devem ser redobrados, evitando prejuízos. Justamente agora no inverno, a gente só mantém o nível do tanque, você não deixa baixar, não tem entrada e nem saída de água. É só a manutenção do tanque, aquilo que sai por evaporação, você faz a evaporação ou qualquer outro tipo de forma de perda de água do tanque, você só faz a manutenção. Se você mexer, colocar água em excesso agora, ou por algum problema der uma entrada grande de água, você vai ter problema de eutrofização da água, que seria a perda a morte das algas e dos plânctons por falta de oxigênio. Então aí você vai comprometer todo o trabalho de uma safra, de um ano no tanque.
Diariamente são realizadas as análises da qualidade da água. O controle da ração tem que ser muito bem feito para que você não tenha prejuízo na criação. Isso, você tem que estar todo dia medindo oxigênio, tá bom oxigênio, tratar bem, tá ruim oxigênio, tratar pouco. Tem que diminuir a ração. Nesta propriedade, o fornecimento de ração passou por 3 fases bem distintas, conforme o volume. No início, a forma mais simples, manual com um carrinho de mão, como na maioria das propriedades. Com o aumento da produção, a carroça se mostrou muito eficiente. Hoje são 1.500 kg de ração por dia e a necessidade de tratar no menor tempo possível, a alternativa foi a distribuição mecânica. A ração deve ser específica para cada espécie, com a disponibilidade de proteína demandada em cada etapa da criação. Como a temperatura está fria, você teria que reduzir a alimentação, porque o peixe nesse período ele se alimenta pouco. Então você trata só o suficiente para ele se manter ele com peso razoável para passar o inverno. A partir de que volte ao aumento da temperatura do ambiente, daí eles vão voltar a comer regularmente e você volta com o trato normal. Antes de instalar o projeto, o produtor fez uma análise dos principais mercados. Exatamente, né? A gente, antes de começar essa piscicultura, né, a gente já foi atrás de mercado, né? Daí vimos que o mercado é louco de bom e daí comecei a aumentar, então ele dá dinheiro. Para não haver surpresa na hora da comercialização, foi investido na compra de um caminhão apropriado para o transporte do peixe. Se o produtor for caprichoso e tirar 1 quilo de peixe por metro quadrado, ele já, no preço de mercado hoje, ele já tem uma boa rentabilidade. Vou dizer que vale a pena, o cara que tiver interesse, tiver uma área boa, ele pode investir, que eu acho que o futuro do peixe vai ter muito para frente, né? O Paladino me falou que você anda com dor nas costas porque não tem mais onde guardar dinheiro, é verdade? Aí agora acho que ele passou uma conversinha, né, nós, né? Pois é, meus amigos, está aí, né? A criação de peixes, a piscicultura é hoje um bom negócio para o produtor. Agora, é claro, o produtor precisa estar aí com tudo legalizado, inclusive precisa ter o registro aí nos órgãos competentes, o registro da sua atividade. Quem não tem, deve procurar aí as agências do Ministério da Pesca e Aquicultura ou então procurar o escritório da Emater, aí da Extensão Rural do seu município. Muito bem, amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez, pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.